Louvado seja o Senhor. Que a paz de Deus, amados irmãos, encha os nossos corações. Vamos abrir a santa palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Para você que está chegando agora, é o quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos dos Apóstolos. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Nós vamos ler, amados irmãos, o texto que antecede a exposição que eu vou fazer. Então eu vou ler o texto anterior e no decorrer do sermão nós vamos lendo o texto que será exposto. Então eu vou começar a ler em Atos 2, de 1 a 4. Depois eu lerei os 5 e vocês lerão responsivamente comigo até o versículo de número 21. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, irmãos, podem continuar. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Todos comigo, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Pai, louvado seja o teu nome por essa promessa. Ó Deus, é por causa dela que nós estamos aqui. Nós invocamos o nome do Senhor e recebemos de graça a salvação em Cristo Jesus. Santo Deus, agora, nessa noite, pedimos que o Teu Divino Espírito fale a nossa alma e abençoe o nosso coração, enquanto ouvimos a exposição das Santas Escrituras. Pai, eu quero dizer para o Senhor que o pregador é pequenininho, é pó, não vale nada por si mesmo. Merece Deus, ó Pai, a Tua rejeição, merece Deus a Tua ira.
mas o Senhor é Deus de graça e misericórdia. Então tem misericórdia de quem prega a tua palavra, tem misericórdia de quem ouve, e exalta o nome de teu Filho, e move a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, para que ela seja exatamente tudo aquilo que, Senhor, tu queres que ela seja. Tira-nos das quatro paredes, desenclausura-nos de nós mesmos, tira-nos do nosso egocentrismo e usa a nossa vida para que muitas pessoas conheçam o Salvador. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, o tema da nossa igreja no ano é uma igreja reformada e revitalizada. O tema da nossa igreja no mês de março é uma igreja bíblica. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, nós temos que estar focados na mensagem central da Bíblia. E a mensagem central da Bíblia, amados irmãos, é Jesus. Por isso, amados irmãos, nós precisamos ser uma igreja centrada em Jesus, porque Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro da história, Cristo é o centro de tudo o que há no mundo, Cristo é a razão da nossa fé. Nesse texto que nós lemos, irmãos, os discípulos vivem um grande milagre. Um milagre prometido por Deus do Antigo Testamento, que foi a vinda do Espírito Santo, mas também prometido pelo Senhor Jesus. Lá estavam aqueles 120 irmãos orando como de costume. A igreja era pequena, tinha só 120 membros. E a Bíblia nos conta que houve um grande estrondo. Veio do céu o som de um vento impetuoso, amados irmãos. Eu não sei como é esse som desse vento impetuoso, mas a Bíblia diz que apareceram sobre cada um dos discípulos línguas em formato de chamas, e cada um deles começou a pregar a palavra de Deus em outros idiomas. Por causa do estrondo, amados irmãos, grande parte da cidade foi atraída àquele lugar do cenáculo onde eles estavam. Então, amados amigos e irmãos, a Bíblia nos conta a história que pessoas de 18 nações que aqui estão, ficam perplexas e atônitas ao observarem pessoas que não tinham educação de nível superior daqueles dias, pregarem as grandezas da palavra de Deus em outros idiomas, em 18 idiomas, pelo menos, diz o texto. Isso foi um milagre, foi uma obra sobrenatural. Mas toda vez que Deus realiza uma obra sobrenatural, amados irmãos, há aqueles que se entusiasmam, existem aqueles que se tornam detratores e falam mal do que Deus está fazendo. E no nosso texto houve alguns que disseram: isso é um bando de bêbados, né? E Pedro se levanta, irmãos, e prega o seu primeiro sermão da história da igreja, onde ele se lembra da profecia de Joel capítulo 2, onde Deus tinha prometido derramar o seu Espírito sobre o seu povo, amados irmãos, mostrando que o derramamento do Espírito Santo para a vida da igreja seria um momento de grande graça e de bênção, mas também prenunciaria os dias de angústia e dor do final dos tempos. E quando Pedro então prega esse sermão, usando como base Joel capítulo 2, ele começa a aplicar, amados irmãos, no versículo de número 22, e ele então nos mostra, em todo o seu sermão, do versículo 22 em diante, que Cristo é o prometido do Antigo Testamento, Cristo é o centro das Escrituras, Cristo é o Salvador do mundo, Cristo é o Rei da Glória, Cristo é aquele que reconcilia o pecador com Deus. E portanto, na mensagem de Pedro, o Senhor quer desafiar o teu e o meu coração nessa noite, e o tema da nossa mensagem, o desafio de Deus para você e para mim é o seguinte: fale de Cristo Jesus. É isso que nós aprendemos com Pedro. Fale de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, o texto nos diz: fale de sua vida. Fale de Cristo Jesus. Fale de sua vida. Versículo 22. Vamos ler, irmãos, versículo 22. Eu vou pedir à igreja para ler para mim. Podem ler? Vamos lá? Varões, leiam, por favor.
fale de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, fale da vida de Jesus. Pedro explica o texto do Antigo Testamento, fala que aquilo é o cumprimento de uma profecia, e isso se dá porque o texto dizia que todo aquele que invocasse o nome do Senhor Jesus seria salvo. E Pedro então começa falando no versículo 22 para aqueles varões israelitas que Jesus era o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Quando Pedro, amados irmãos, fala da pessoa de Jesus, da vida de Jesus, a primeira coisa que ele menciona é o caráter de Jesus. Ele foi aprovado diante de Deus, nele não havia sombra de variação, nem mudança alguma. Ele, amado irmão, é perfeito, ele nasceu santo, e ele nunca pecou, ele sempre foi fiel ao seu Pai. E Pedro começa dizendo ao falar de Jesus que ele é varão aprovado diante de Deus. Mas ao falar da vida de Jesus, ele não fala somente, amados irmãos, do caráter, da santidade, da perfeição de Jesus em sua humanidade e em sua própria divindade, porque é Deus. Mas ele também fala dos milagres que Jesus realizou. Ele diz aqui: varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro menciona o ministério de Jesus, irmãos, que foi caracterizado por milagres. Todo Israel sabia disso, e Pedro, amados irmãos, é uma das testemunhas oculares mais próximas de Jesus. Desde aquele dia, amados irmãos, no mar da Galileia, em que ele não conseguiu pescar à noite, e Jesus mandou jogar as redes de novo, e então as redes ficaram cheias, e ele caiu de joelhos: aparta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. E o Senhor Jesus disse a ele: irmãos, não temas, doravante serás pescador de homem. Pedro viu o Senhor realizando grandes milagres. Pedro viu o Senhor abrindo os olhos dos cegos. Pedro viu o Senhor abrindo os ouvidos dos surdos. Pedro viu paralíticos andarem. Pedro viu leprosos sendo curados. Pedro, amados irmãos, naquele dia da tempestade em que o próprio Filho de Deus vem caminhando sobre o mar, diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E ele foi, enquanto olhou para Jesus, caminhou sobre as águas. Quando olhou para as circunstâncias, afundou, mas gritou: Senhor, salva-me, e Jesus o tomou pela mão e o salvou. Amados irmãos, Pedro viu Jesus multiplicando pães. Pedro conhece o Senhor Jesus, ele pode falar da vida de Jesus. A Bíblia nos ensina a pregar o Evangelho de distintas maneiras, irmãos. Eu já preguei para vocês aqui um mês inteiro como Paulo nos ensinava a pregar o Evangelho. Pedro, quando nos ensina a pregar o Evangelho, começa dizendo: fale da vida de Jesus. A própria, amados irmãos, existência da Igreja de Cristo Jesus é um milagre hoje. Tendo sido perseguida na história, amados amigos e irmãos, durante milhares de anos em distintos lugares, nós estamos aqui. No século XVIII, eu disse a vocês de Voltaire, amados irmãos, que disse que em 100 anos o cristianismo não existiria mais. E hoje, se você vai à França, a casa em que Voltaire morava é a sede da Sociedade Bíblica Francesa. Deus tem sentido de humor, né? O homem disse que o cristianismo ia acabar, Deus pegou a casa dele e fez a sede da Sociedade Bíblica. Irmãos, nós precisamos falar da vida de Jesus. Mas para falar da vida de Jesus, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Fale de Cristo Jesus. Fale da vida de Jesus. Sente com seus amigos e compartilhe com eles os milagres do Senhor. Compartilhe as pregações do Senhor. Compartilhe o Evangelho do Senhor Jesus. Se você quer falar de Cristo Jesus, uma maneira de pregar o Evangelho é falar da vida de Jesus. Mas em segundo lugar, o texto ainda nos ensina: fale de Cristo Jesus. E em segundo lugar, o texto diz: fale da morte de Jesus. Em primeiro lugar, fale da vida de Jesus. Em segundo lugar, fale da morte de Jesus. Olhe para o versículo de número 23. Versículo 23. Vamos ler todos comigo? Vamos lá? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Pedro aqui, amados irmãos, trabalha dois aspectos importantes da nossa teologia: a soberania de Deus e a vontade humana, e a responsabilidade humana. Ele diz para eles:
Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência de Deus. E presciência aqui não é que Deus sabia antes, não. Se você for traduzir o termo literalmente do grego, significa literalmente Deus predeterminou. A morte de Cristo Jesus foi predeterminada por Deus antes da fundação do mundo. Ela está dentro da soberania de Deus. Mas ainda que ela tenha sido predestinada, quem o crucificou é responsável. Diz o texto: vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Os judeus, amados irmãos, motivaram a crucificação de Jesus através do poderio dos romanos, amados irmãos. Deus determinou que o Senhor morreria, mas os homens foram culpados, e por causa da sua traição, dos seus pecados, Jesus foi assassinado. Mas, amados irmãos, nós precisamos falar da morte de Jesus. Sabe por quê? Porque é por causa desse sacrifício que nós fomos reconciliados com Deus. É porque Ele deu sua vida na cruz que nós somos salvos e perdoados de nossos pecados. E precisamos, irmãos, quando o texto fala da soberania de Deus e da responsabilidade humana, entender que dentro desse aspecto Jesus Cristo é Deus, mas Jesus Cristo também é homem. Anselmo, amados irmãos, um grande teólogo da Idade Média, era o arcebispo de Canterbury, ou da Cantuária, na Inglaterra, e como bom teólogo ainda na Idade Média, ele escreveu um livro chamado Cur Deo Homo, e nesse livro ele explica por que Jesus é Deus e homem. Ele explica que Jesus tinha que ser Deus porque somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar a dívida feita contra Deus. Deus é eterno. Eu e você não poderíamos pagar essa dívida. Nós morreríamos pelos nossos pecados e não pagaríamos a dívida. Somente alguém do tamanho de Deus para pagar a dívida da ira de Deus. Mas tinha que ser homem, porque fomos eu e você que pecamos. E é por isso então que Cristo se faz carne, Deus homem, habita entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E é por isso que Ele obedece fielmente, cumpre a sua missão e voluntariamente se entrega naquela dura cruz, para que eu e você fôssemos salvos, perdoados, e não fôssemos jogados no inferno eterno da ira de Deus. Fale da morte de Jesus. Por causa da morte dele, você tem vida eterna. A morte de Cristo está no cerne, amados irmãos, da nossa salvação. Como, amados irmãos, falar de Jesus? Fale da vida de Jesus, fale da morte de Jesus. Mas como falar de Cristo Jesus, queridos amigos e irmãos? Fale da ressurreição de Jesus. Fale da ressurreição de Jesus. Versículos 24 a 32, nós vamos ler responsivamente. Fale da ressurreição de Jesus. Responsivamente leiamos o texto. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vocês, o 25. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. 29. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, vocês o 31. Todos comigo o 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas.
fale da ressurreição de Jesus. Irmãos, Pedro, no meio da sua pregação, agora lança a mão no seu sermão do Salmo 16, amados amigos e irmãos, dos versículos 8 a 11. Ele faz uma citação desse salmo e ele vai explicando que Davi diz que diante de si sempre via o Senhor, à sua direita ele estava e não seria jamais abalado, que o seu coração se alegrou no Senhor, sua carne exultou, porque repousaria em esperança. Mas aí Pedro vai dizer que Davi não está falando de si mesmo, mas está falando do seu descendente que viria, que é Jesus. O texto do Salmo 16 é uma profecia sobre o Senhor Jesus, e especificamente o versículo 27 fala sobre isso. Veja bem: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. E amados irmãos, os ossos de Jesus não foram quebrados, e nem sequer um dos vermes da terra chegou a comer a sua carne. O seu corpo não viu corrupção, o seu corpo não foi deteriorado debaixo da terra. Deus tinha profetizado a ressurreição do Senhor Jesus no Antigo Testamento. E aí então, pela boca de Davi, agora Pedro nos explica no versículo 29, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: Davi não falou dele, falou de Jesus que ressuscitou. Ele diz: Davi era profeta, Deus lhe jurou que um dos seus descendentes se assentaria no trono, e ele então profetizou a ressurreição de Jesus. Não foi deixado na morte, seu corpo não experimentou corrupção. E aí ele diz àqueles judeus que o ouvem: todos nós sabemos, se somos testemunhas, de que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Louvado seja Deus, amados irmãos. A ressurreição, e eu vou pregar sobre ela daqui a alguns dias, então tenho que tomar cuidado para não adiantar toda a matéria. Mas, amados amigos e irmãos, a ressurreição é central para a nossa fé cristã. Se não houvesse ressurreição, amados irmãos, Paulo diz que nossa fé seria vã, amados irmãos, e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não tivesse vencido a morte, amados irmãos, qual seria a garantia da nossa vitória? Mas nós sabemos, amados irmãos, que no terceiro dia o anjo do céu baixou, a pedra rolou, amados irmãos, a morte, Jesus ressuscitou, da tumba se levantou, a vitória nos legou, Cristo ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu sobre a morte. Amados amigos, procurem os grandes mestres das grandes religiões, onde eles estão? Buda, onde está? Onde estão os grandes filósofos deste mundo? Sócrates, Aristóteles, Platão, alguns sepultados, outros queimados. Onde está Confúcio? Onde estão os grandes generais? Gengis Khan, Napoleão Bonaparte, Júlio César? Amados amigos e irmãos, todos morreram. Onde estão os grandes homens de Deus da história? Calvino foi sepultado, nós não sabemos aonde mais foi. Lutero também foi sepultado, amados amigos e irmãos. Spurgeon também foi sepultado. O Whitefield, amados irmãos. O nosso querido Simonton está sepultado perto da casa em que moro, amados amigos e irmãos. Todos na sua tumba, todos na terra. Vá a Jerusalém, vá na tumba de Jesus. Fizeram uma igreja em cima dela, porque ele não está lá, ele está vivo, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a nossa esperança, irmãos, é a nossa paz. O nosso Senhor venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nós também venceremos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Fale do seu Senhor, Ele está vivo, Ele não está morto, Ele venceu a morte, e por isso Ele pode vencer o coração mais endurecido de qualquer pecador. Fale da ressurreição de Jesus. Ainda que as pessoas acreditem ser ridículo, amado irmão, fale da ressurreição de Jesus. Eu não sei, amado irmão, se você conhece a história de Josh McDowell. Josh McDowell, irmãos, foi um jovem que passou por grandes problemas na sua vida. Eu queria desafiar você a ver o filme da vida dele. Em inglês o nome do filme é Undaunted, né? Corajoso em português, eu acho muito bem como foi traduzido o filme. Mas Josh McDowell foi um jovem que cresceu numa casa muito complicada, onde o pai bêbado agredia a mãe, onde os irmãos não queriam saber dos pais, e a mãe morreu por causa das agressões do pai, e ele, revoltado contra Deus, foi para a universidade, zombava de cristãos, amados irmãos, e ele se comprometeu, sendo um jovem de recursos, a provar que o cristianismo era uma balela. Enquanto estudava lá na sua universidade em Michigan, ele foi para os Estados Unidos e foi visitar as grandes
grandes bibliotecas do mundo, para ler grandes pensadores, para provar, porque ele tinha sido desafiado a provar que a ressurreição não existiu. E ele foi ver manuscritos gregos e foi estudar, e ele ficou perplexo quando ele encontrou grandes intelectuais da história da humanidade, que duvidavam da redenção e da ressurreição de Cristo Jesus e que foram convencidos pelo Espírito Santo. E pesquisando nas principais fontes desse mundo, ele percebeu que historicamente todas as evidências indicam que Jesus Cristo ressuscitou. E ele foi golpeado no seu orgulho e ainda resistiu, mas quando voltou para os Estados Unidos, num dia, num culto, numa igreja batista, quando o pastor pregou o evangelho e convidou a vir à frente os que queriam receber a Cristo, ele foi quase que obrigado e se tornou, amados irmãos, um dos maiores evangelistas do século XX. O maior evangelista universitário do século XX é Josh McDowell. Ganhou milhares de jovens para Jesus no mundo inteiro. Um livro precioso que você pode dar para um amigo não crente que ele escreveu, se chama Mais que um Carpinteiro. É o livro onde ele mostra como Deus quebrou o seu orgulho diagnóstico e o convenceu que Jesus Cristo era o Senhor. Ah, meu irmão, compra esse livro, dê esse livro para alguém. Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele pode quebrar qualquer coração endurecido. Então não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo dos grandes intelectuais. Eles são pecadores e ainda que gritem e gemam, eles precisam da graça de Jesus. Fale da vida de Jesus, fale da morte de Jesus, fale da ressurreição de Jesus, mas fale da ascensão de Jesus. Vamos para o texto. Fale da ascensão de Jesus. Versículos de número 33 até o versículo de número 36. Leiamos responsivamente. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Meus irmãos, agora Pedro na sua pregação, veja bem que Paulo, quando nos ensinou a pregar, estava seguindo esse método com você. Ele nos ensinou quem é Deus, quem é o homem, quem é Jesus e o que eu preciso fazer para crer nele e ser salvo. Pedro começa dizendo da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição e da ascensão. E olhe comigo o texto aqui, o versículo 33 diz que Jesus foi exaltado sobre todos, está à destra de Deus, e lá ele recebeu a promessa do Pai de dar o Espírito Santo ao seu povo e por isso derramou. E ele argumenta biblicamente, dizendo a profecia de Davi, que Deus Pai falou para o Senhor Jesus: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí Pedro então explica que toda a casa de Israel e todo o povo de Deus de toda a história deve estar certo que esse Jesus que foi crucificado pelos homens, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, nós falamos pouco da ascensão de Cristo Jesus nas igrejas, mas preste atenção, a ascensão de Cristo Jesus, amados irmãos, depois da sua ressurreição, mostra a sua coroação, e ela é tremendamente importante para a nossa vida cristã. No capítulo 1 deste livro, no versículo 9, você vai se lembrar que Jesus foi assunto aos céus e os discípulos olhando para ele, os anjos diziam do lado deles, dizendo: varões, não se preocupem, porque do mesmo jeito que vocês o viram subir, vocês o verão voltar. Irmão, Jesus subiu aos céus, e o texto diz que na ascensão ele foi exaltado, amado amigo e irmão. A exaltação de Jesus, depois que ele venceu os seus inimigos e triunfou deles da cruz, ele então chegou nos céus e diante da presença do Pai e dos anjos ele foi exaltado, e ali coroado como Rei dos Reis, irmãos, ele sentou-se à direita do Pai, onde intercede por nós, e onde ele está vendo o Deus Pai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés.
Jesus Cristo, amados irmãos, é o Rei da Glória. E Pedro diz então que por causa disso ele recebeu do Pai a promessa de dar-nos o Espírito Santo, e por isso ele dá o Espírito Santo ao seu povo, e por isso pecadores se convertem, porque Cristo foi exaltado e o Pai cumpriu a promessa para ele de dar o Espírito Santo ao seu povo. E aí Pedro diz no versículo 36, toda a casa de Israel e todo o povo de Deus tem que saber que Jesus que foi crucificado é o Senhor de tudo quanto existe. Ele é o Cristo. Irmãos, quando um general romano vencia uma guerra nos dias da antiguidade, ele trazia, amados irmãos, todos os seus inimigos acorrentados. E quando seus inimigos entravam em Roma, acorrentados, sujos, humilhados, a multidão romana jogava tomate, jogava cenoura, jogava urina e gritava, e eles entravam todos acorrentados, humilhados. E quando entrava, amados irmãos, o grande general, a multidão gritava o nome da general: César, 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 César. E quando aquele general entrava na sua carruagem, o Senado romano nomeava um homem para ir do lado dele na carruagem, dizendo para ele: memento morti est, memento morti est, memento morti est. Não te esqueças de que tu és o mortal. Quando Jesus entrou, amados irmãos, na glória, tendo triunfado de todos os seus inimigos na cruz, ninguém disse para ele que ele era um mortal, mas todos o exaltaram, porque ele é Deus, ele é o Rei da Glória. Ele triunfou dos principados e potestades na cruz, e agora é Senhor de tudo quanto existe. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e nos mandou fazer discípulos de todas as nações. Eu gosto muito da frase do primeiro-ministro holandês do início do século XX, pastor reformado, gênio da história da humanidade, Abraham Kuyper, que contextualizado ele diz o seguinte: não existe sequer um centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu. Ele é dono de São Paulo. A casa que eu moro é dele. Esse templo é dele, aquela rua é dele, e ele é Senhor de tudo que existe. Então você não precisa ter medo de ninguém. Anuncie o Evangelho, porque o seu Senhor é o soberano Rei da Glória. Mas, amado amigo e irmão, em último lugar, o texto ainda diz para mim e para você: fale de Cristo Jesus. Fale da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, mas fale da aplicação do seu Evangelho. Fale da aplicação do seu Evangelho. Nós estamos no último ponto, 37 a 40. Vamos ler, amados irmãos, responsivamente. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 41, leamos todos. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, eu acho isso daqui uma cena maravilhosa. Pedro não conseguiu concluir o sermão, presbítero Gessé. O povo ficou tão desesperado que antes da pregação terminar, eles falaram: pelo amor de Deus, para, o que a gente tem que fazer? Ficaram tão impactados com aquela mensagem. O que a gente tem que fazer, irmão? Depois disso tudo aqui, a gente é pecador, o que a gente faz?
E Pedro diz, amados irmãos, em primeiro lugar, que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Pedro aplica o Evangelho dizendo: arrependei-vos. E o arrependimento, amado irmão, começa com arrependimento e fé. O Evangelho tem que ser aplicado. Quando João Batista começou a pregar lá em Mateus 3, sabe qual foi a mensagem dele? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele estava dizendo que Jesus estava chegando. A primeira mensagem que Jesus pregou está em Mateus 4,17, e lá diz o seguinte: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus diz: eu sou o rei, eu cheguei, arrependam-se todos e creiam em mim. Ele aplica o Evangelho, ele chama os pecadores ao arrependimento. Amados irmãos, muitas vezes a gente não quer pregar para as pessoas para não ferir o ego delas, né? Se eu pregar, fulano vai se ofender. E daí que fulano se ofenda, você ama ou não ama fulano? O Evangelho ofende todo pecador, meu irmão, porque o Evangelho diz que o homem é pecador, que ele não consegue agradar a Deus por si mesmo, e que ele está longe da vontade de Deus, e que se ele quer ter paz com Deus e o perdão de Deus, ele precisa reconhecer que tem buscado alegria em caminhos errados. Arrependa-se, em primeiro lugar, Pedro diz. Em segundo lugar, comprometa-se com Cristo e sua igreja. Ele diz aqui: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Espera aí, pastor, o que é isso? O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Meus irmãos, é claro que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando Pedro fala de Jesus aqui, amado irmão, ele está chamando a multidão ao arrependimento. E ele está mostrando que o que salva não é o batismo em si, é a fé em Cristo Jesus que salva. Então a gente chama a multidão a se arrepender, mas também a crer em Cristo Jesus. E quando alguém crê em Cristo Jesus, agora essa pessoa assume um compromisso público com o Senhor Jesus, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que não é certo na igreja a pessoa ficar: não, eu estou vindo aqui na igreja, eu sou amigo do Evangelho. Não, eu estou vindo aí até para ver o que vai rolar, o que vai acontecer. Presta atenção, Jesus não tem amante, Jesus não é amaziado. A gente tem que ser casado com Jesus. E casado com Jesus é professar a fé como membro da igreja, irmão, e se comprometer com o Senhor Jesus e como membro da igreja do Senhor Jesus. Arrependimento, fé, compromisso com a igreja. E aí ele diz, amado irmão, que consequentemente quem atuar assim demonstra que recebeu o Espírito Santo. Naquele dia eles receberam o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. E aí o texto diz no versículo 40 que com muitas outras palavras ele dava testemunho. Mas eu gosto muito do 39. Ele diz que nós temos que crer assim, sabe por quê? E aqui entram os nossos filhos da aliança e os netos de vocês também. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Daí vocês entenderem a minha alegria de ter saído com a família para almoçar hoje, para celebrar. Meu filho professou a fé, meus irmãos. Vocês não sabem o que é isso, hein? Isso é algo maravilhoso demais para mim. É para mim a promessa, é para o meu filho a aliança, é para todos quantos o Senhor Deus chamar. É para mim, é para você, é para os nossos filhos, é para os nossos netos e para todos aqueles que nós vamos ganhar para Cristo Jesus nessa igreja, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Irmãos, depois desse sermão aconteceu algo maravilhoso. 3.000 pessoas se arrependeram e creram e foram batizadas naquela tarde, amados irmãos. Cultaço de batismo. Você acha que durou só 1h30 o culto? Batizar 3.000 pessoas não é fácil. E não foi, amados irmãos, né? Hoje nós lemos o texto de Ezequiel, lembra lá, o Senhor diz: aspergirei água sobre vós. Esse é o batismo da Bíblia, aspergirei, nós lemos aqui, Ezequiel 36, então o Senhor aspergiu água, e aquele dia foi um dia de festa, e a igreja cresceu, em 3.000 membros, começou a ter 3.120 membros. Eu ficaria muito feliz, irmãos, se Deus fizesse algo aqui e todos vocês saíssem pregando e domingo que vem eu tivesse que batizar 3.000 pessoas. Mas ainda que Deus não faça assim, nesse determinado momento hoje, ainda que nós não tenhamos esse resultado, nós temos o Evangelho que é a esperança do mundo. Meu irmão, tem uma frase
de um autor que não é presbiteriano, mas eu acredito sinceramente nessa frase. É um pastor de uma mega igreja americana. Ele diz o seguinte, que a igreja local é a esperança do mundo. E eu acredito sinceramente nisso. Sabe por quê? Enquanto a igreja pregar o Evangelho e o Senhor Jesus, essa aqui é uma base do reino de Deus. Essa igreja é um sinal de que Deus ainda está em São Paulo. E eu louvo a Deus porque nós estamos onde estamos, porque estamos perto de um lugar onde Satanás está dominando vidas, mas o Senhor ainda está mostrando que há uma base do reino de Deus aqui, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então, meus irmãos, se nós queremos abençoar a nossa família, o nosso amigo, a nossa cidade, o nosso país, devemos falar de Cristo Jesus. Fale da vida de Jesus, fale da morte de Jesus, fale da ressurreição de Jesus, fale da ascensão de Jesus. Aplique o Evangelho de Jesus, e você verá o Senhor mudar o seu prédio, o seu trabalho, a sua cidade, a nossa igreja, o Brasil e o mundo. Que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos em nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.